Capítulo 2. Raskolnikov não estava habituado a multidões e, como já foi dito, vinha evitando qualquer tipo de companhia nos últimos tempos. Agora, porém, alguma coisa o impelira de repente para o convívio humano. Alguma coisa de aparentemente novo se passara dentro dele e, ao mesmo tempo, ele experimentava certa sede de gente. Eu estava tão cansado de todo aquele mês de melancolia consumidora e excitação obscura que queria passar ao menos um minuto respirando em outro mundo, fosse lá qual fosse. E era com satisfação que ia ficando na taberna, apesar de toda a sujeira. O dono do estabelecimento estava em outra sala, mas aparecia frequentemente na principal, para onde descia, sabe lá de onde, por uns degraus de onde apontavam antes de qualquer coisa as botas elegantes e engraxadas de canos vermelhos revirados. Vestia um casaco pregueado na cintura, sobre um colete de cetim preto horrivelmente engordurado. Estava sem gravata e todo o rosto era como se estivesse lubrificado, tal como um cadeado de ferro. Atrás do balcão ficavam um garotinho de uns 14 anos e outro mais jovem, que serviam quando pediam alguma coisa. Havia expostos pepino picado, torradas de centeio e um peixe fatiado, tudo cheirando muito mal. Estava abalado, de sorte que era até impossível permanecer. Desculpe, estava abafado. Ok? Estava abafado, de sorte que era até impossível permanecer ali. E tudo de tal forma impregnado de cheiro de vinho que, aparentemente, 5 minutos de contato com aquele ar bastariam para deixar um homem embriagado. Acontecem certos encontros com pessoas que desconhecemos inteiramente, por quem começamos a nos interessar à primeira vista, como que de repente, súbito, antes que articulemos uma palavra. Foi exatamente essa a impressão que produziu em Raskolnikov o visitante que estava sentado à distância e parecia um funcionário público aposentado. Mais tarde, o jovem recordaria várias vezes essa primeira impressão e chegaria a atribuí-la a um pressentimento. Lançava a todo instante olhares para o funcionário. É claro, ainda mais porque o outro olhava obstinadamente para ele e via-se que estava com muita vontade de iniciar uma conversa. Já para os outros ali presentes, sem excluir nem o dono, o funcionário olhava com certa familiaridade, até mesmo com tédio, e ainda com algo de um menosprezo superior. Como se olhasse para gente de condição e desenvolvimento inferior, com quem nada mais tivesse a falar. Era um homem já acima dos 50 anos, estatura mediana e corpulento, cabelos grisalhos e calvície avançada, rosto amarelo e até esverdeado, e inchado por causa da bebedeira permanente, pálpebras inchada, sob as quais brilhavam uns olhinhos avermelhados, minúsculos como pequenas frestas, porém animados. Mas havia nele algo muito estranho. Seu olhar chegava a irradiar um quê de entusiasmo. É possível que houvesse até sentido e inteligência, e ao mesmo tempo deixava transparecer também um esboço de loucura. Perceba sempre o nosso narrador, ele vai usar algumas expressões como esboço de loucura, algo muito estranho, né? Ou, por exemplo, com algo de um menosprezo, né? Excitação obscura, alguma coisa de aparentemente, alguma coisa, percebeu? Então, o que
embora sejam expressões muito diferentes uma das outras, perceba que todas elas mostram que o que o narrador está tentando fazer aqui é delimitar essas linhas que não são muito claras na personalidade de uma pessoa, né? Então, isso acontece quando você tenta descrever uma pessoa real, né? Você fala, olha, ele tem um jeito de louco, mas você fala, não é um jeito de louco, é meio que um jeito, meio que um começo de um jeito de louco, né? Por quê? Seria como se você fosse um pintor, vamos supor, e você quisesse usar o vermelho, mas você quer usar o vermelho muito fraquinho, muito clarinho, né? Então você tenta atenuar este vermelho para que a pessoa que esteja vendo o seu quadro não vá pensar que é um vermelho brilhante, né? Então, um esboço de loucura, para que não vá o leitor pensar que ele parecia um louco. Não é que ele parecia um louco, ele era exatamente como um louco, ele tinha um quê de loucura, né? Então, tem isso, né? Esse atenuante, ou esses atenuantes que a gente vai ver durante a narração, e tem também muito de o narrador falando, olha, não sei exatamente o que era, talvez fosse, talvez não, né? Então tem muito disso também. Não é à toa que nós temos palavras como muito estranho, né? Daqui a pouco vai aparecer pelo visto era isso, né? O próprio sentimento que o Raskolnikov estava sentindo, uma excitação obscura, uma excitação que não dá bem para dizer o que é essa excitação, ok? Lembre-se, o narrador faz isso porque ele está aqui, no presente, junto com o personagem dele, né? Ele não está fora, sabendo exatamente o que está acontecendo e o personagem dele está perdido, né? Ele também está tentando entender a situação. Ele tem uma situação privilegiada, claro, ele é o narrador, mas ele também está, digamos assim, se batendo para entender a situação, né? Vamos continuar. Só antes que eu esqueça, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, me ajuda bastante, indique este canal. Eu ainda quero fazer mais, dedicar mais tempo para fazer isso daqui que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo, deixava transparecer também um esboço de loucura. Vestia um velho fraque preto, todo esfarrapado, com botões caídos. Só um ainda dava um jeito de se manter, e era nesse que ele abotoava o fraque, pelo visto, por não querer abrir mão da compostura. Percebeu? Pelo visto, né? Por que não, simplesmente, porque ele não queria abrir mão da compostura? Não, o narrador não se arrisca a falar taxativamente. Ele fala, ó, pelo visto era por causa disso que ele abotoava o fraque, né? Por baixo do colete de algodãozinho aparecia o peitilho, todo amarfanhado. Amarfanhado é a mesma coisa que amarrotado, tá? Todo amarfanhado, coberto de manchas e marcas de sujeira. Tinha o rosto escanhoado, à maneira dos funcionários, mas já de algum tempo, porque uma barba fechada e cor de chumbo começava a apontar. Eu acho interessante que esta barba fechada, cor de chumbo, reforça, embora seja um outro personagem, aquele cadeado lubrificado, né? A cara do dono da venda, lembra? Então parece um cadeado lubrificado, né? Então parece que uma imagem ajuda a outra, né? Aliás, até em suas maneiras havia mesmo alguma coisa solidamente burocrática, mas estava intranquilo. Iriçava os cabelos e, tomado de melancolia, apoiava vez por outra a cabeça nas mãos, com os cotovelos puídos sobre a mesa suja e pegajosa. Enfim, encarou Raskolnikov e pronunciou alto e firme. Será que me permite, caro senhor meu, dirigir-lhe a palavra para iniciarmos uma conversa das boas? Porque, embora a sua aparência não seja das melhores, mesmo assim minha experiência distingue no senhor um homem culto e sem hábito de beber. Eu mesmo sempre respeitei a cultura.
aliada a sentimentos afetivos, e além disso sou conselheiro titular. Marmieladov, é esse o meu sobrenome. Conselheiro titular, permite-me perguntar se já foi funcionário público? Não, sou estudante, respondeu o jovem um pouco surpreso com o insólito do tom empoado, quer dizer, impostado, né? Repare a formalidade meio que artificial ali, né? Respondeu o jovem um pouco surpreso com o insólito do tom empoado da fala e por ter o estranho se dirigido a ele de forma tão direta, queima-roupa. Apesar da vontade momentânea que há pouco sentira de ter ao menos algum tipo de convívio humano, a primeira palavra que lhe foi efetivamente dirigida experimentou a mesma sensação desagradável e irritante de repulsa que sentia por qualquer um que se referisse à sua pessoa ou que apenas quisesse tocá-lo. Então é estudante ou ex-estudante, gritou o funcionário. Foi o que pensei. Experiência, meu caro senhor, experiência em cima de experiência. E pôs o dedo na testa em sinal de fanfarrice. Foi estudante ou cursou as disciplinas científicas? Com licença. Soergueu-se, cambaleou, apanhou um copinho, uma taça e foi sentar-se junto, um pouco ao lado do jovem. Estava um tanto embriagado, mas falava com eloquência e desenvoltura, só vez por outra tropeçando levemente nas palavras em algumas passagens, alongando o discurso. Lançava-se para Raskolnikov até com certa sofreguidão, como se também houvesse passado um mês inteirinho sem trocar palavra com ninguém. Meu caro senhor, retornou ele com tom quase solene, pobreza não é defeito, e isto é uma grande verdade. Sei ainda, mais que bebedeira não é virtude. Sei ainda mais que bebedeira não é virtude. Mas a miséria, meu caro senhor, a miséria é defeito. Na pobreza, o Senhor ainda preserva a nobreza dos sentimentos inatos. Já na miséria, ninguém o consegue, e nunca. Por estar na miséria, o indivíduo não é nem expulso a pauladas, mas varrido do convívio social, convívio humano, a vassouradas, para que a coisa seja mais ofensiva. O que é justo, porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto para ofender a mim mesmo. Daí o botequim. Perceba, é um trabalho nosso, né? Esse é um desafio que eu coloco para você antes de continuar a leitura e antes de ouvir meu comentário. Como assim essa diferença entre pobreza e miséria? Nós estamos falando aqui somente de nível? Tipo, miséria é muito, muito, muito pobre? Bom, não sei se você pausou o vídeo para fazer exercício, mas repare que não é uma questão de nível. Não é se você tem tanto dinheiro você é pobre, se menos que isso é você, miséria, né? Miséria é quando você já perdeu o respeito por si mesmo, né? Então, às vezes uma pessoa miserável, de acordo com esse modo de ver as coisas, esse modo aqui, uma pessoa miserável ela pode ter mais dinheiro que uma pessoa pobre, né? Mas a pessoa miserável já não liga, a pessoa miserável já perdeu uma certa dignidade ali, né? Por estar na miséria, o indivíduo não é expulso, porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto para ofender a mim mesmo. Daí o botequim. Meu caro senhor, um mês atrás, o senhor Liebeziatnikov, exatamente, espancou minha esposa. E minha esposa não é igual a mim. Compreende? Permita-me ainda lhe perguntar, ainda que seja por uma simples curiosidade, já teve a oportunidade de pernoitar no Nievá? Nas lanchas de feno? Bom, aqui tem uma notinha, né? Local de pernoite dos mendigos e vagabundos famosos em Petersburgo na década de 1860. O Nievá é o rio que banha a cidade de Petersburgo. Não tive oportunidade, respondeu Raskolnikov. O que é isso? O que é isso? Pois é de lá que estou vindo.
e já pela quinta noite. Encheu o copo, bebeu e ficou pensativo. De fato, na sua roupa e até nos cabelos, viam-se aqui e ali fiapos de feno grudados. Era bem provável que ele estivesse há 5 dias sem trocar de roupa nem tomar banho. As mãos, particularmente, estavam sujas, engorduradas, vermelhas. As unhas negras.